Ok, vamos dar início então aqui à entrevista do Tcheco, falando a respeito desse jogo, uma derrota que não estava, obviamente, nos planos, Tcheco. Que é que deu errado para o time do Coritiba, que teve poucas oportunidades de marcar no Londrina? Bom, primeiro eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, né? Tivemos, ao contrário do que você falou, Juninho, acho que no primeiro tempo tivemos algumas oportunidades. Ela não se concluiu em finalização por um capricho do último passe, mas a oportunidade ela foi criada, né? Principalmente aqui do meu lado, do lado direito, com parede, se não me engano, uma, duas vezes, com o próprio Alexandre, uma, duas vezes. E a gente tentando formalizar as jogadas pelo lado esquerdo, que fluíram um pouquinho menos, né? Mas não sei a opinião de vocês, mas acredito que a gente chegou a fazer até um bom primeiro tempo em relação até do que a gente vinha fazendo dentro de casa. Não é aquele primeiro tempo primordial que todos gostariam, mas fez um bom primeiro tempo dentro do que o time já vem apresentando já, né? Então faltou realmente aquele capricho do último toque, do último chute. E o gol do Londrina, que foi no finalzinho do jogo, ele acaba refletindo um pouco o que é o Coritiba hoje. A sequência dele, né? Os jogadores muito ansiosos, muito nervosos, não conseguindo ter aquela pressão que é exercida em cima deles e corresponder em cima da pressão. E o lance, para mim, que responde tudo essa questão dos jogadores estarem nesse sentido, e não é de agora, já é de um bom tempo, é o lance que o Iago está completamente na bola, o goleiro acaba tocando nele e ele não acaba buscando o pênalti. Então esse tipo de lance, para mim, ele reflete exatamente o que é os jogadores dentro do campo hoje. Eles tentam buscar, tentam fazer as jogadas, tentam fazer o que é possível, mas principalmente depois que acabou levando o gol, esse tipo do lance do Iago, que sem condenar o Iago, lógico, é só um reflexo do que está acontecendo com os jogadores, acaba se submetendo a uma pressão psicológica deles mesmo, que não consegue fazer as jogadas fluírem, e isso foi o reflexo no segundo tempo. Muita bola alçada, a gente tentou colocar o Jean, o Guilherme Santos pela beirada para tentar fluir um pouquinho mais, o Iago cansou, depois com o próprio Natan, que vem fazendo um bom jogo no Sub-23 e nos treinamentos, centralizando um pouquinho a parede, né? Não adiantaria eu tirar o Alexandre colocando o Belusso, que teoricamente por posição seria um 6 para meia dúzia, né? Mas enfim, eu acho que ficou muito claro a minha resposta na questão que aquele lance do Iago, ele reflete exatamente o que é o time hoje. É muito ansioso, um pouquinho nervoso, e aí as jogadas não saem e a gente acaba pagando um preço muito caro. Ô Tcheco, eu queria que você falasse um pouquinho das mudanças que você fez para iniciar o jogo e qual que era a proposta inicial do jogo, né, com as mudanças. Porque assim, deu a entender que você deu oportunidade para vários jogadores em 2 ou 3 jogos seguidos e a maioria deles acabou não aproveitando, né? E aí você acabou mudando. E qual que era a proposta inicial de jogo? Bom, estava até perguntando para o pessoal da comissão ali, acredito que acabei dando oportunidade para praticamente todos os jogadores, dentro do possível, dentro da medida que os jogos me apresentavam também, alguns durante os jogos, mas a maioria talvez saindo para o jogo, né? Nós com um leque um pouco curto em algumas posições, lateral esquerdo é um exemplo deles, o Leandro voltando hoje, nos outros jogos a gente improvisando. E respondendo a tua pergunta sobre o esquema de hoje, é baseado também nos outros jogos, né, táticos. Entrei com 3 volantes, entrei com 1 volante, tirei os extremos em um determinado jogo. Estou procurando essa tática ideal para as peças que eu tenho, e hoje procurei preencher bastante o meio, recuando um pouquinho até o Alexandre quando a gente estava sem a bola, né? Como eu sabia que os laterais do Londrina subiam bastante e estavam na marcação individual com nossos extremos, procurei fazer os extremos sair das beiradas, justamente para entrar um jogador do meio, que era o Thiago.
E as jogadas começaram a sair no primeiro tempo, foi essas jogadas que eu acabei falando, né? O próprio Alexandre saindo do meio para buscar essas jogadas pelas beiradas e ela acabou fluindo até, mas não foi concluída em gol. Então procurei povoar bastante esse setor do meio de campo, não tirando os extremos, jogando com 9 literalmente falso. Na outra vez joguei com 2 centroavantes de velocidade contra o Criciúma, vocês vão se lembrar que era o Guilherme e o Parede. Joguei com um só, que foi com o Belusso já. O próprio Bruno teve mais oportunidades. Enfim, estou em busca desse time ideal para que dê mais sustentação. Até nessa semana passei alguns gols que a gente acabou levando, que foram muito erros individuais, né? Até comentei com vocês aqui. E passa por essa oscilação, essa desconfiança deles mesmo, essa falta de confiança que eu já comentei várias vezes com vocês aqui em entrevistas. Eu estou tentando buscar algumas alternativas, estou tentando buscar os jogadores ideais. As coisas não acabam funcionando à medida que o jogo vai fluindo e as coisas não vão se encaixando, em cima dessa própria desconfiança e pressão, tudo vai gerando jogadas muito fáceis de ser desenvolvidas, difíceis. O que é simples para outro time está sendo difícil para nós. É um momento psicológico complicado que eles estão passando, a gente tenta bater nisso. Fizemos pautas, fizemos reuniões, fizemos palestras, né, que não é passado para vocês, é uma coisa mais interna. A gente está tentando buscar todos quanto é tipo de alternativa, mas infelizmente hoje foi muito nítido. Depois do gol o time se abateu, principalmente dos 10 minutos do segundo tempo diante, e as jogadas ficaram muito fáceis para o Londrina marcar, que foi muita bola alçada. Bom, Tcheco, é evidente que você não peca por omissão. Você tem tantas oportunidades, cada jogo que você assume, você tenta mudar até encontrar talvez o estilo ideal de jogo e o próprio time que possa lhe ajudar. Mas hoje o Curitiba, além de pensar, a matemática diz que ainda dá, mas tem que pensar no lado de baixo também. O sinal de alerta parece que começa a chegar junto, não, Tcheco? Eu quero pedir desculpa ao torcedor pelas outras entrevistas, tentar pedir o apoio deles para que a gente pudesse ter uma reação dentro de campo junto. Até em um momento do primeiro tempo, quando a torcida começou a cantar tudo, passou uma energia boa, mas já não foi efetivada uma jogada ideal, mas se cria um clima mais ameno para os jogadores dentro de campo. A minha desculpa em relação aos resultados não ter vindo, né? Eu não vejo falta de vontade dos jogadores, eu vejo sim as coisas não dando certo por tudo isso que eu já acabei de falar. E agora, para o torcedor, o que eu tenho a dizer aqui? Que deixar de lutar, nós nunca iremos deixar de lutar, né? Mas a gente tem que ter também os pés no chão e principalmente saber que nesses 3 próximos jogos que a gente tem, é inevitável a gente somar pelo menos 6 pontos, né? E o quanto antes melhor, para que a gente possa ter um certo conforto até pela questão da parte de baixo da tabela. Eu acho que a humildade ela não faz mal a ninguém. E enquanto ainda tiver chances da gente lutar, a gente vai lutar. Mas agora, mais do que nunca, vai ser jogo a jogo, ponto a ponto, para que a gente possa fazer um campeonato aí um pouco mais digno do que a gente vem fazendo. Tcheco, o Coritiba e o Londrina agora têm a mesma pontuação na tabela, só que uma vitória aqui hoje para o Londrina dá o direito de sonhar, e para o Coritiba? Para o Coritiba, o que nos resta é juntar os cacos da partida, do momento, e nós não temos direito nenhum de pensar nos adversários, quem está no mesmo número de pontos, quem está na nossa frente. Nós temos que juntar os cacos para saber como vamos atuar o próximo jogo, para trazer de novo a parte anêmica dos jogadores o menos ferido possível, para que a gente tenha reação. Nós temos que ter reação, os jogadores têm que saber que os resultados não vindo e as coisas ficando cada vez mais difíceis na parte de cima, temos que somar os pontos para que as coisas não se compliquem mais ainda e termine de uma forma mais trágica no sentido de tabela. Por isso que esses próximos 3 jogos aí
infelizmente, eu não vou ficar pensando em tabela no sentido de quem está próximo, quem não está, e sim como o nosso time vai atuar. A gente precisa melhorar esse aspecto. E o nosso time melhorando, as coisas vão começar a fluir melhor. Mas para isso precisa ter uma atuação melhor e os resultados vindo. Ô, Tcheco, você usou agora há pouco ali numa das respostas, você disse o seguinte: estou buscando ainda o time, já dei oportunidade para todo mundo, rodei o elenco, estou buscando um time. Nós estamos na 27ª rodada, quando o treinador está buscando um time na 27ª rodada, é porque tem muita coisa que foge do controle do treinador. Né? Foge. Você entende que o clube, na verdade, errou lá atrás na montagem do elenco, no planejamento, não quero que você critique diretoria, mas o erro vai muito além da comissão técnica que pegou o time há 5 rodadas, se não estou equivocado. Você acha que o erro vai além disso? E aí eu completo, porque eu não estou vendo ninguém aqui na sala de imprensa, nenhuma pessoa da diretoria. Não está faltando também ter alguém aqui da diretoria vir aqui acompanhar, dar a cara a tapa? O que você acha disso? Bom, a minha trajetória, a minha carreira como jogador, a maioria de vocês conhece, nunca foi fácil, e não é para mim só, não, para vários jogadores. E de uma coisa eu digo com a boca cheia para vocês aqui, eu não saio. Enquanto os jogadores estiverem comigo, eu não peço para sair. Se eu sentir que os jogadores não têm confiança em mim, eu peço para sair. A princípio, o que eu sinto, pelo que os jogadores falam, como foi depois do jogo, eu sinto que estão comigo ainda. Isso é uma questão. Essa questão que você levantou sobre se errou no planejamento não, não cabe a mim agora aqui julgar e colocar mais lenha na fogueira, certo? Mas agora que eu tenho muitos problemas, tenho problemas internos, desde que o Pelaipe ajudou, me sustentou muita coisa, pela função que ele faz, e junto com isso, vamos usar a palavra popular, a urucubaca que pega o Curitiba é muito grande. O que o Curitiba for fazer, pode ter certeza que vai ter que fazer muita força para dar certo. Se for fazer algum campo extra aqui, vai ter problema. Se a gente for arrumar o vestiário do visitante, vai ter problema. Tem alguma cabeça enterrada, alguma coisa aí já há algum tempo. Mas fora isso, a gente não fugindo das nossas responsabilidades, tem muita coisa que tem que ser melhorada, lógico. Da parte da diretoria, que eu posso falar para vocês, tudo que a gente pede, no sentido de que pode melhorar as situações, eles estão nos ajudando. A diretoria não fica zerado com qualquer circunstância que a gente pede, né? Pedimos um palestrante, está ajudando. Os jogadores conversam com a diretoria por uma situação, acontece. Pedimos alguma outro detalhe que é importante para nós. Vamos concentrar 2 dias antes? Vamos, tem gasto, mas vamos. Eles dão suporte para nós, tudo. Nesse aspecto, a diretoria, a gente não tem nada que falar. O outro aspecto que se falou, fica por parte de vocês. A gente, como treinador, tem que tentar achar uma saída, tudo. Volto a dizer, por mais problemas que a gente teve, né? A gente acha um lateral, sente a lesão. Vem outro lateral direito, sente a lesão. O Carlos César estava para vir, machuca. Rodrigo Ramos não dá resposta. Faz uma semana que não vem treinar, está afastado, não dá uma satisfação. E a gente tenta administrar sem passar isso para o torcedor. E vários outros problemas, né, pequenos que vão se tornando grandes. Não fujo da minha responsabilidade. Mas o Curitiba está numa maré de azar, que eu vou te falar uma coisa. Tcheco, dentre várias coisas que você falou de importante, várias realmente que você falou de importante, mas assim, 2 palavras eu acho que é bem importante. Você falou que é a humildade nesse momento para reconhecer que primeiro tem que fazer os pontos para não cair. Certo. Isso tem que ter humildade, não adianta de repente, as pessoas às vezes querem reinventar o futebol que já foi inventado, não tem reinventar o futebol, então tem que ter humildade, você está trazendo isso pela primeira vez no ano, que é o quê? Primeiro faz o ponto para não cair, depois pensa o próximo passo. Segundo, você falou uma coisa que a hora que sofreu o gol, e principalmente depois no segundo tempo, os jogadores ficaram meio desorteados, na verdade, e você sabe que não existe no futebol o ganhar de qualquer maneira, né? Sim. Ganha-se organizado, jogando bola, organizando a jogada e tal. E você mesmo admitiu que daí depois veio aquela bola aérea lá e que aí a zaga do Londrina ia se consagrar, poderia jogar mais tempo. E aí você pode se desgoelar também lá perto do campo, e a gente ouve você gritando, mas que na verdade
O jogador está tão nervoso dentro de campo que dá a impressão que ele não assimila, né? Essa está sendo a tua maior dificuldade, acalmar esses jogadores, fazer eles assimilarem melhor, que se de repente está sofrendo um gol, não adianta o desespero, tem que se organizar, tem que te ouvir, para aí sim tentar uma reação? É exatamente isso, a gente tenta orientar nos treinamentos, mostrando os nossos jogos bem pré-estabelecido pela nossa análise de desempenho, que a gente acaba vendo antes de passar para eles, mostrando situações que é fácil de se fazer. Para o nível deles é fácil. Mas assim, é difícil quando acontece, por exemplo, um gol e eles se desestabilizam por um jogo coletivo com 11 pessoas. Se 1, 2 se desestabiliza é uma coisa, mas é a maioria. E aí fica difícil. Por mais que a gente fala, tenta orientar, no próprio intervalo, já que o gol foi no final do primeiro tempo, tentando passar pensamento positivo, orientando como será uma possível substituição ali na frente, já para eles entenderem como será a substituição e como agir. Enfim, a gente tenta cercar de todos os lados, né? Mas realmente o momento, e quando eu falo momento não é de agora, vamos ser bem franco aqui, desde que do estadual praticamente, a gente vem passando por vários processos que é complicado. É difícil de eu falar aqui e o Juninho me perguntar, mas está procurando o time ainda? Para você ver aonde a gente se encontra, né? Praticamente 11 rodadas para acabar o campeonato, e eu tenho essa dificuldade, né? Para ver qual que é a melhor peça, qual que não é, qual que o jogador está confiante, quem está seguro, quem não está machucado. Os jogadores que eu ponho hoje, por exemplo, coloquei 3, 4 correndo risco, que não vinham jogando e podiam sentir uma cãibra, até mesmo uma lesão. O Iago a gente trouxe um pouquinho antes. Mas as dificuldades que a gente está encontrando, vamos tentar trabalhar em cima disso aí. O torcedor está no seu total direito de cobrar, peço desculpa, principalmente aqueles ali atrás que ficam xingando, mas eu sei que estão tentando orientar para fazer alguma coisa. E a gente está aqui para ouvir, matar no peito aí tudo isso que está acontecendo, erguer a cabeça e vamos tocar em frente, que o CRB está aí semana que vem. Ô, Tcheco, dizer para você, parabenizar um treinador numa situação como essa do Curitiba, que é terrível realmente, mas pela sua lisura, pela sua franqueza, que precisa ser macho para realmente expor o que está acontecendo. E você já falou do Cadi, que talvez não treina muito, acho que pode ser titular a hora que quer, o próprio Alisson Farias. Então, realmente é uma situação, você tem que ser bombeiro acima de tudo. Além de psicólogo, de treinador, tem que ser um bombeiro também, porque o Curitiba é um verdadeiro vulcão em erupção. Não, olha, cara, o empresário do Cadi ficou bravo que eu vim falar aqui. Eu não falei o problema, mas ele ficou bravo. Se ele está tão bravo assim, ele devia conversar com o Cadi. O Cadi vai explicar para ele. Porque agora o empresário só quer vir meter o pau. Por que não vai cuidar do jogador quando tem que cuidar? Ou na hora de vender é fácil? Pode me meter o cacete aí na rede social, não tem problema não. Eu não falo aqui porque eu quero, porque eu gosto. Porque eu fui jogador, sei como é que é. Agora, por que o cara não cuida dele, então? Faço questão que o Cadi vai lá falar para ele. Mas esse, para mim, é dos menores problemas. Porque o Cadi é um grande jogador. Me ajudou no jogo do Atlético Goianiense, na primeiro jogo aqui, no Couto. Fez uma grande partida. Está ajudando o Sub-23. Certo? Mas pode ir lá, meter o cacete lá, não tem problema na rede social. Isso aí é mais um, e dentro de alguns torcedores que não acabam entendendo, e volto a dizer, os torcedores têm razão. Eu não gostaria de ver o clube nessa situação que está. O meu desejo era tentar ter essa sequência de vitórias aqui para ver o Couto lotado, cheio, do jeito que eu sempre joguei, do jeito que eu sempre imaginei o Curitiba aqui, grande e forte, torcedor do nosso lado. Mas enfim, volto a dizer para vocês, os jogadores não deixam de tentar, eles se esforçam, mas chegam a determinado momento que quando levam um gol, se abalam muito, a gente não tem essa criação que é necessária e acaba sofrendo muito durante o jogo. Tcheco, queria que você fizesse uma análise geral, se possível, dos 7 jogos sob seu comando, que são 4 derrotas. Sim. Né? E o seguinte, uma segunda questão, quando o técnico muda 9 jogadores de um jogo para o outro, claro, tinha 2 saindo de suspensão e um voltando, mas no total 9 alterações, e o resultado não vem, qual que é a sensação? A sensação é de você tentar fazer de tudo ainda para achar alguma situação para que as coisas fiquem melhor, né? 7 jogos,
Os meus primeiros 3 jogos, 2 foi fora de casa. E aí vem lesão atrás de lesão. Contusão, problemas, enfim. Mas que eu achava que os outros jogadores iam sustentar. E eles têm cacife para isso. Falo e sempre demonstro isso para eles. Aonde eles passaram para chegar até aqui, não foi à toa. Não nos aprenderam da noite para o dia. Mas a carga está sendo pesada. Está difícil deles carregarem isso nas costas e a gente tem que achar uma alternativa para isso. Para mim, achar uma alternativa, o que eu tenho que fazer? Algumas alterações. Né? Por exemplo, um exemplo bem específico do que eu já passei no futebol. O William vinha jogando, jogou acho que o primeiro, segundo jogo comigo, acabei tirando ele, respeitosamente treinou, se condicionou. Hoje eu falei para ele, falei, William, eu espero que assim como já aconteceu em outros clubes e eu já vi isso, tomara que um chá de banco tenha te dado resultado. Hoje ele fez uma boa partida até. Ele sustentou, tentou fazer a armação por trás, como tem que ter a defesa ali, essa sustentação dos volantes, tudo, né? Mas como você bem falou, fiz 4, 5 alterações de imediato, 2 forçadas por cartão e outras alternativas que eu tentei achar, né? E se a gente não leva aquele gol no primeiro tempo, no finalzinho, até poderia ser outra história, mas aí o gol causou toda essa instabilidade que gerou nessa derrota. Ô, Tiago, eu queria fazer 2 perguntas. Uma que já gerou uma dúvida ontem, do Henrique Gelain. Você não sentiu muita firmeza nele? Foi uma questão física? Ele mesmo relatou que não estava seguro, daí a gente tem que respeitar o jogador. Ah, ok. E o que houve com o Rodrigo Ramos? Eu queria que você explicasse, já que você mesmo tocou no assunto. O Rodrigo, temos que ter um cuidado muito especial com o Rodrigo. Né? Tá tendo um problema com a mãe dele recentemente. Depois que ele acabou retornando, ele já voltou atrasado na pré-temporada, fez uma cirurgia nas costas, tivemos que recuperar o jogador nesse sentido, voltou, se esforçou também para estar junto conosco, nas primeiras oportunidades sentiu também a carga dos jogos, né? Quando a gente acabou tentando introduzir ele de novo, aí acabou faltando, a gente está procurando entender por que ele está fazendo essas faltas, tudo, está sendo punido financeiramente, mas isso não importa para nós. A gente tem que tomar um cuidado com o Rodrigo, saber o que está acontecendo e tentar apoiar ele. O clube é suporte com psicologia, com tudo que tem, esses aparatos para que o jogador fique bem amparado.